Das tragédias do século XX, a Grande Guerra é considerada como a que mais afetou a humanidade. Não apenas pelos 22 milhões de mortos entre 1914 e 1918, em uma população muito menor que a atual. Foi muito mais que a morte. Antigos impérios foram destruídos. O mundo perdeu gerações de filósofos, escritores, construtores, músicos, poetas, cientistas, médicos, artistas. A flor e a semente de um continente magnífico, mortas na lama e na desgraça. O soldado de trincheira acreditava em 1916 e 17 que a guerra não teria fim, que não haveria sobreviventes. Sua morte era inevitável. A glória, o cavalheirismo e o idealismo não sobreviveram. E dos horrores nasceram os monstros para futuros horrores. Do início ao fim foi épica. O povo, a batalha, a matança, os erros. O povo estava pronto para sacrifícios. E como se sacrificaram? Na dialética do filósofo alemão Hegel, a história é determinante para o desenvolvimento da filosofia. Ou seja, o desenvolvimento histórico podia ser comparado ao desenvolvimento de um organismo onde os componentes têm funções definidas, sendo que, enquanto trabalham, afetam o restante. Portanto, a história, gerada pelos e para os homens, influencia o surgimento de ideias que por si só trazem movimentos renovadores e contingentes. Supor que a filosofia desenvolveu-se sem esta influência seria apartá-la, distanciá-la da própria natureza humana. O homem é um animal que pensa, e pensando, ele faz a história. Na antiguidade ocidental, a ética e a moral já eram trabalhadas pelos pensadores gregos do período pré-socrático, que, distanciando-se da mitologia, analisavam a natureza como um todo, nela encontrando as possíveis respostas para as questões que os afligiam. A etimologia da palavra ética, do grego ethos, diz respeito ao conjunto de costumes, hábitos e valores de uma determinada sociedade ou cultura. Entre os romanos, o termo traduzido para o latim mores deu origem à palavra moral em português. A palavra moral designa as regras adquiridas por hábito, o comportamento adquirido, o modo de ser e agir. Ética é teoria, ciência, reflexão. Moral é prática, atitude, comportamento. A moral é o conjunto das práticas comportamentais convencionadas pela realidade social e cultural. A ética, os princípios teóricos, a reflexão teórica que fundamenta ou critica determinada moral. Usando a figura da construção de uma casa, a moral seriam as paredes, o telhado, a pintura, o acabamento, aquilo que aparece, o que se vê. A ética seria o fundamento, as colunas, as vigas, o que sustenta a casa, mas não se vê. A ética, como define Immanuel Kant, nascido em 1724, falecido em 1804, tem um ideal magnânimo: formar seres humanos melhores. E dizia: age de tal forma que a tua vontade e o teu agir possam valer sempre como lei universal. Quando agimos, devemos fazê-lo com a consciência de quem está legislando, dando origem a uma lei que vale para todos e para sempre. Se eu posso, todos podem. Isto é consciência ética. Por isso, não faça aos outros o que não queres que te façam. Com esse ideal, a ética busca o conhecimento do ser que sou, para construir o ser que eu desejo ser. A ética busca contribuir para o encontro entre o real e o ideal nas nossas vidas e na convivência dos indivíduos na sociedade. Um pequeno intervalo, mas já voltamos.